A doutora Daniele pediu para fazer essa palestra sobre ética, tá? Então, começando a me apresentar, agora não como professora de vocês, mas como a atual corregedora do Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul. Então, qual é a função do corregedor? Eu sou responsável por receber todas as denúncias do Estado e abrir sindicâncias, orientar os processos, solicitar depoimentos, esclarecimentos, ver se está tudo correndo de forma correta, corrigir relatórios dos conselheiros e outras coisas mais. Então, como eu já tenho bastante tempo envolvida com isso, então, começando a falar sobre ética para vocês, já que vocês agora entraram numa nova etapa, que é o manuseio com prontuários, então, o cuidado que nós temos que ter com o sigilo. Para isso, eu queria que vocês fizessem uma reflexão e queria que vocês abrissem o áudio de vocês e me dissessem qual a diferença entre ética e moral. Quero ouvir agora de vocês. Boa tarde. Eu acredito que ética seja uma coisa geral, né, que tem que ser seguida por todos, e moral, cada um tem a sua, uma questão mais pessoal de cada um. Acho que a ética seria meio que como a... Quem que tava falando? Aí? A Bruna. Seria mais uma ideia, regras, e a moral seria aquilo que te faria ou não, de certa forma, seguir essa ética. Vamos dizer assim, algo mais pessoal mesmo. A ética, ela não varia independente do tempo, e a moral, sim. A moral depende da cultura que você está inserido, né? Muitas vezes o que para nós a gente considera o que é uma moral, em outro lugar não seria. Então. Excelente, isso mesmo. Então, por exemplo, a castração das mulheres. Isso para nós é aceitável? Não. Não, né? Então, muda de acordo com a cultura, muda de acordo com o tempo, né? Então, por isso que eu coloquei essas imagens aí para vocês. Então, imagine naquela época daqui da primeira foto aqui, alguém viesse trajando com os braços de fora. Por exemplo, aqui, ó, estou com meu braço exposto. Isso era considerado amoral. Hoje isso é amoral? Não. Na nossa cultura, não. Então, isso é que é a grande diferença entre a ética e a moral. Então, a ética vem do grego, então é o que é o bem e o mal. É o que é por onde o nosso código de ética médica é direcionado, é pela ética. Então, é não fazer o mal ao meu próximo. E não é só ao meu paciente, são aos familiares, aos meus colegas com quem eu estou trabalhando. E quando eu falo os colegas que eu estou trabalhando, não é só os meus colegas médicos e os colegas enfermeiros, técnicos, não. É desde o porteiro, é quem ajuda na limpeza, são todas as pessoas envolvidas no meu local de trabalho, tá? Então, eu preciso ter um caminho a seguir, dessa diferença entre o bem e o mal. Então, já deixando esse conceito, e aí mais uma perguntinha para vocês. Essa foto foi uma foto de álbum de formatura de uma determinada turma,
aqui no Brasil e teve uma grande repercussão no Brasil inteiro. E a grande pergunta, né, que eles fizeram, mas qual o problema? Era só uma brincadeira. Eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa foto. Uma brincadeira amoral, né? Eu acho meio machista. Também. Por É que meio... machista? Não sei, parece que, olhando a foto, parece sim que a pessoa vai atacar qualquer mulher que passa perto. Dá a impressão que se eu passar perto eu vou ser atacada. Não sei, pela foto. Tem a cultura do estupro, né? É um pouco ofensiva. Eu acho que já entra na questão de ética já. Não é nem mais moral, porque isso eu acho que em qualquer lugar acaba sendo ofensivo. Não tem como um monte de médicos, vamos dizer, desses, que não dá nem para ser considerado médico, tá fazendo esse símbolo com as mãos e ainda com as calças abaixadas ser algo moral em algum lugar. Parece... Não sei se vocês concordam, parece que se eu for constar com ele, assim, eu vou... vocês já sabem. Professora, parece depende que... muito bem. acho que Esses médicos já são residentes em ginecologia ou nada a ver? Não, era do curso de graduação. Ah, tá. Nada em específico da residência. Não, da graduação. Nossa, pior ainda. Bom, Não sei. eu acredito que tem uma questão de falta de respeito por ficar meio que insinuando, né, o órgão da mulher de uma forma zombatória, porque é o que parece. E, além disso, também na nossa própria área, a gente acaba encontrando, né, muitas pessoas machistas que ficam desrespeitando a gente para se posicionar, ou então para falar nossa opinião. E isso parece que é um quadro do que a gente às vezes sofre na faculdade, que ainda vai sofrer, né, daqui para frente, muitas vezes. Mas, assim, na questão de... E, assim, na questão de ética, eu acho que envolve mais a profissão em si, até porque o ser médico precisa respeitar, né, absolutamente todas as pacientes, assim, os pacientes também. E eu acho que isso fere completamente, né, essa ideia. Eu queria ouvir a opinião de algum dos meninos do grupo. Qual é a visão deles? A minha opinião é que esses caras são idiotas. Eu não devia ser médico. Só isso. Guilherme é direto ao ponto, né? Então, gente. Aposto que a carreira deles mal começou e acabou. Provavelmente, pelo fato de eu ser homem, eu não sinto que tem certa agressividade ou algo do tipo. Simplesmente me parecem que são, como o Guilherme disse, uns idiotas fazendo alguma coisa nada a ver. Então, não sei, deve ter uma história por trás, alguma coisa que eles queriam passar com isso, mas para quem tá vendo de fora, provavelmente era uma brincadeira imbecil também, mas para quem tá vendo de fora são só idiotas mesmo. Eu acabei de entrar ali na internet para ver qual que foi a demência deles para fazer isso e não tinha nada. Eles simplesmente baixaram as calças para fazer a foto. Foi o que apareceu em todas as notícias ali. Sim, eu vi esse caso quando saiu na época e realmente não tinha nada por trás, assim. Eles só quiseram tirar foto e tiraram. Querem normalizar o machismo, gente. É isso aí que acontece. Eu acho que, assim, o homem, ele já tem uma masculinidade muito frágil. Então, quando ele se depara com uma mulher inteligente, que está no mesmo patamar que ele, na mesma classe social, ele acaba sendo idiota, simplesmente. É o que a gente vê e muito. Então, eu acho que isso é uma crítica também para a gente saber que essas coisas acontecem em qualquer tipo de ambiente, em qualquer lugar, em qualquer meio que você vai estar inserido da sociedade. O machismo, ele está incluído
em todos os lugares. Até quando a gente acha que, não, mas é uma coisa mais específica de uma classe social, alguma coisa assim. Não é uma coisa que às vezes as pessoas passam pano, mas é uma coisa que acontece real. Então, Em relação a isso, tá? Os pontos aqui, gente. Então, cada um tem uma visão sobre essa imagem. Só que o que nós queremos alertar vocês? Nós somos diretamente como se fôssemos grandes outdoors espalhados pela cidade. Por quê? Vocês são estudantes de medicina, tá? Então, se vocês sofressem um acidente, tá? Vocês provocassem um acidente, como é que seria essa repercussão na mídia? E um outro estudante de qualquer outro curso que também tivesse ocasionado o acidente, como é que é essa repercussão na mídia? Eu quero que vocês pensem se é igual. Ô, Luciene, não teve um caso aqui em Campo Grande, que eu acho que era até um estudante da Uniderp, um japonês, que matou alguém atropelado? Não, tem casos, eu quero que vocês pensem, não vou entrar em coisas específicas, tá? Mas a repercussão não é a mesma, tá? Nós somos representantes de uma classe. Quando esses meninos se apresentam desta forma, eles estão maculando toda uma classe. Por quê? Logo no começo, vocês, meninas, começaram já a falar. Você teria medo de ser atendida por um profissional que agisse dessa forma, que se apresentasse dessa forma. Então, o quanto para a gente já é difícil chegar no consultório, expor a nossa intimidade, tudo que nós sentimos, quando nós pensamos, e nos despir para que um outro profissional venha a nos examinar e ainda ter profissionais desse tipo. Como é que você consegue ter uma relação médico-paciente adequada, de confiança? Então, isso aqui denigre a nossa imagem, não é só a imagem deles. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tem uma repercussão. E eu gostaria que vocês começassem a pensar. E para isso precisa que vocês amadureçam, não só como pessoas, mas como futuros profissionais médicos. Porque tudo que nós fazemos tem uma repercussão. É a lei da ação e da reação. Então, baseado não só nesse caso, como em vários outros que aconteceram pelo país, cada regional começou a elaborar um código de ética do estudante para o seu próprio estado, devido assim, às reclamações das escolas de medicina espalhadas pelo país. E a discussão foi tão grande, né? E então chegou-se a um consenso para que se fizesse um código único para todos os estudantes. E para isso foram convidados estudantes de medicina, orientados por alguns conselheiros do Conselho Federal, e foram feitas várias reuniões, eles estudavam, elaboravam os artigos, e depois nós, todos os conselheiros, éramos convidados para ir lá e votar se a redação ficaria ali assim, se mudaria, né? Então, foi bem discutido isso. Até que em 2017, 17 de maio de 2017, foi publicado o Código de Ética do Estudante de Medicina. Quem daqui já leu esse código? Alguém? Eu nem sabia que existia um código de ética do estudante.
sabendo agora no momento. Eu também tô com ela. A gente abordou o Código de Ética do Estudante de Medicina no módulo de introdução. A gente falou sobre isso. Eu não li. Gente, eu não lembro. Eu só lembro de estudar o Código de Ética do médico, não do estudante. Sabia disso não. Tô chocada. Tem até um problema relacionado ao de ética médica, que é bem mais grosso, e o Código de Ética do Estudante. Prazer, crianças. Tá? Ô, Lu, eu até lembro de ter algumas coisas relacionadas aos laboratórios de anatomia, né? A questão do respeito aos cadáveres. Eu lembro de ter estudado, mas assim, de ter anotado os pontos principais. Não cheguei a ler, não. Então, a gente está sempre retomando as questões de ética e vamos continuar fazendo isso até o final do curso de vocês, porque vocês acabam esquecendo mesmo. Então, vocês têm não só um código de conduta pela faculdade, mas nós também temos, enquanto estudantes, temos um código que vocês já vão se baseando, aprendendo para, quando se formarem, obedecerem a este código. Desde que não cumpram esse código, nós sofremos penalidades, tá? Porque a gente só... Se você comete uma infração, você sofre penalidade. Aqui, quem vai aplicar a sua penalidade após estar da sindicância na universidade é a própria universidade, tá? E é lógico, vai para o seu currículo lá, né? Para o seu histórico, que vai para frente. Então, este código de ética, que vocês podem acessar diretamente na página do CFM, tá? Vocês podem entrar pelo celular, e aí vocês têm lá a legislação e acessar esse documento ou procurar por essa resolução. Resolução CFM número 57/2017, vocês vão chegar na integralidade. Elas sempre podem ter modificações de acordo com que a gente vai ouvindo sugestões dos estudantes, tá? Então, o princípio, ela é dividida em 12 princípios fundamentais, 6 grandes eixos e, ao todo, 45 artigos. A doutora Daniele já me pediu mesmo para fazer 10 questões abertas para vocês falarem sobre esses artigos, né, Dani? Mentira, brincadeira. Boa, Lu, mas é brincadeira, né? Vamos ver se assim eles leem, né? Então, como é que esses eixos... De um jeito ou de outro, tem que ler, né, Lu? Pois é, em algum momento tem que ler, porque não dá para alegar, eu não sabia, eu não conhecia. Está gravada a aula, então está provado que vocês já tiveram a pincelada lá no primeiro módulo, e aqui agora estão ouvindo de novo. Quando vocês chegarem lá no 5º ano, acho que eu já estarei fora do CRM, né? Porque senão seria eu de novo dando esse curso para vocês. Então, vamos lá. O primeiro eixo é a relação, trata da relação do estudante com as instituições de ensino e de saúde. Então, como é que você se relaciona com a faculdade, com os hospitais, unidades básicas? Então, o eixo 2 é a relação do estudante com o cadáver. Aí sempre vem aquela pergunta assim, mas eu não estudo em cadáver na minha faculdade. Mas será que você só estará diante de uma pessoa em óbito na faculdade, na hora que você está estudando, ou quando você estiver lá cuidando de um paciente e o paciente evoluir para o óbito? Então, como é que você deve proceder? Então, inclusive, isso é factível de penalização civil, tá? O eixo 3 são relações interpessoais do estudante de medicina. O eixo 4 é a responsabilidade do estudante com seus estudos e com a sua formação. Lembrem da escola? Então, o eixo 5, aqui a ruim é que
tampa para mim o que está escrito aqui no restante do eixo 5 e do eixo 6. Do eixo 6 é a relação do estudante com a equipe profissional. Deixa eu pegar. Então, com a sociedade, prof. Com a sociedade. Aqui. Disposição como eu coloquei. Então, aqui, eu peguei, não vou pegar todos os 45 artigos, tá? Mas, assim, eu fui tentando pegar o que é mais, assim, importante para que vocês fiquem atentos com coisas que são mais comuns de nós termos problemas, tá? Então, no eixo 3, são as relações interpessoais dos estudantes, tá? Então, no artigo 28, ele fala sobre o estudante de medicina deve respeitar a privacidade que contempla, entre outros aspectos, a intimidade e o pudor dos pacientes. Então, aqui é o entrar no quarto para examinar um paciente e não se preocupar de fechar a porta. Não se preocupar de tampar o paciente com um lençol. Ah, mas eu estou no pronto-socorro e tudo mais. Se você precisa fazer um exame, não tem um biombo, um reservado, uma sala que você possa fazer um exame mais adequado do que expor completamente aquela paciente ou aquele paciente a uma nudez? O exame precisa, sim, ser realizado, mas isso não, eu não posso expor a pessoa, desrespeitar a privacidade dele, a intimidade. Então, a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Será que eu gostaria de ser atendida assim? Eu sofri uma lesão na minha mama, o médico precisa examinar, estou ali no pronto-socorro, e aí tira minha blusa ali e as pessoas estão passando ao redor. Será que alguém aqui gostaria que isso acontecesse? Aqui também entra, gente, que eu vou falar até mais na frente, das fotos, tá? Então, guardem bem esse artigo, que ele está relacionado a um outro mais na frente, com a publicidade. No artigo 29, ele já fala sobre a quebra de sigilo médico. Só que essa quebra de sigilo, quem é o responsável diretamente, quem vai ser punido no CRM, vai ser o seu professor. Quem estiver com você, se você fizer descumprir isso aqui e houver queixa contra esse procedimento. Então, para isso, vocês são orientados desde já, que sabem que isso não pode acontecer, que vocês não podem quebrar o sigilo médico do paciente, sair, você viu fulano, até falar do coleguinha, né, que viu os exames do colega, e aí compartilhar essas informações, tá? Mas vocês têm uma responsabilidade civil, porque aqui está registrado que vocês sabiam e agora sabem que não pode fazer isso. Então, essa aula está municiando a universidade. Então, nossa obrigação é educar vocês. Então, a partir de agora, vocês não podem mais alegar que não sabiam, que isso não podia ser feito. Sigilo médico, sempre, sempre, tá? Então, por isso mesmo, o artigo 32. O estudante de medicina deve manusear e manter sigilo sobre as informações contidas em prontuários, papeletas, exames e demais folhas de observações médicas. Então, qualquer folha que compõe o prontuário médico tem que se guardar sigilo. Assim como limitar o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas a sigilo profissional. Todos os secretários que trabalham em clínicas, que trabalham diretamente, enfermeiros, eles têm que assinar um termo
tá? Corretamente. O pessoal da administração do hospital que trabalha manuseando, por exemplo, contas médicas que tem que avaliar se está tudo certo para mandar para cobrança, para o SUS, para os convênios, eles têm que assinar um termo, se obrigando também ao sigilo. Ok? Então, aqui em mídias sociais, e o estudante de medicina. Quem não gosta de tirar uma foto, principalmente com aquele bebezinho rechonchudo, com aquela bochechinha cor de rosa ali, coisa mais linda, e postar na rede social mostrando, ó, para todos os seus amigos curtirem bastante. Se vocês estão num pronto-socorro e, de repente, fala aí um famoso aí, vocês gostariam de atender. Meninas, na minha época era o Brad Pitt, né? Mas e agora? Quem é? Hã? Caio Castro, maravilhoso. Caio Castro está entrando lá para vocês atenderem. E aí, o celular está coçando dentro do seu bolso para tirar foto com ele e postar na sua rede social. E aí? Não pode. Por que que não pode? Pode constranger a pessoa. Sem autorização da sua própria imagem, outra pessoa não teria o direito de espalhar isso, mas caso ele autorize, né, aí não, de certa forma, não teria problema. Eu também acho isso. Você acha que deveria ser essa autorização? Eu sei, mesmo com autorização, não pode. Dentro das instalações do hospital, acho que não, né? Exatamente. Ele pode falar, você não pode publicar. Então, eu vejo direto aqui ex-alunos meus publicando foto, estão fazendo pediatria e publica com o pacientezinho, né? O bebezinho lá. Aí escreve lá, foto publicado com autorização da mãe. Pode? Não pode. Tá? Além disso, você não está quebrando um sigilo? Então, vocês estão infringindo diversos artigos. Vocês têm que proteger a imagem deles. E, além de tudo, vem o que passa para outras pessoas. Se eu for lá e eu tiver algo assim que chame a atenção, é capaz dela publicar também, né? Ela ou ele. Então, qual vai ser? Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, esses Instagrams, assim, de médicos, até esses programas que a gente vê, a maioria, eu acho que é internacional, né? Então, não sei como é que é a ética médica no exterior. Mas, e aí? Tá tudo errado, então? Uma boa parte. A equipe de fiscalização do CRM, se vocês fossem fazer uma visita lá, são pilhas e pilhas de denúncias. Tá? Dá de tudo, principalmente em cirurgia plástica. Sim, tem demais. Uhum. Então. E tipo, no YouTube, você coloca cirurgia de tal coisa, aparece tudo, entendeu? Então, assim. Tá? Então, você já sabe, desde a graduação, que isso está errado. Mas nas outras profissões, não, né? Por exemplo, odontologia, biomedicina, isso aí acho que não é exclusivo da medicina? Cada curso tem seu próprio código de ética, tá?
O nosso é isso. E nós temos por obrigação de seguir. Não dá para a gente ficar se comparando com outros, tá? A não ser que a gente mudasse a lei, tá? Só que a lei que instituiu os Conselhos Regionais de Medicina é de Juscelino Kubitschek, 1956. Então, isso está lá na Constituição. Para mudar isso, vocês têm que mudar a Constituição. Tá? Então, o nosso está regulamentado. Então, é lei, tem que ser seguida. Então, como vocês mesmos falaram, tem tanto disso de publicidade que foi preciso montar uma comissão de divulgação de assuntos médicos, que a gente curtou o nome como CODAME. Então, essa comissão, ela norteia as regras para se fazer a publicidade. Então, nós temos que fazer essa educação contínua desses médicos que estão infringindo essas publicidades. Então, a gente chama, vem cá, meu filho, vamos conversar. E aí, a gente orienta, está errado nisso, 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 pode ser feito assim, tá? Para que isso, de novo, não aconteça. No caso de acontecer de novo, então, segue o rumo da sindicância, que isso pode se tornar um processo. Então, para vocês já vão sabendo o que pode ser feito, o que não pode ser feito, tá? Essa resolução que norteia toda a publicidade, ela está em reavaliação, tá? Porque com as novas mídias sociais, tecnologias e outras coisas, então alguns pontos precisam ser revistos, ou até melhor escritos. Oi, pode falar. E no caso daquelas reportagens que tem, que entra nos hospitais, mostra a situação, que nem tem a Profissão Repórter, que mostrava como que era a vida dos médicos no pronto-socorro. Eles estão... Por exemplo, eu tenho que me responsabilizar de não deixar meu paciente ser exposto, tá? Então, tudo tem que ser passado por autorização. Para eles entrarem no hospital, eles têm que pedir autorização, tá? Diretoria, tá? Porque para isso existe o diretor técnico e o diretor clínico, tá? Porque não é simplesmente entrando dentro do hospital, não é assim que funciona, gente, tá? Então, tem que ter regras, qual o período, tá? Você vai fazer uma grande reportagem no momento que aconteceu um grande acidente, então não dá. Tá? Então, tudo tem que ser normal, mas eu sou responsável pelo meu paciente, tá? E não deixar ele exposto. Então, não pode expor o paciente, certo? Então, essa é a resolução CFM 1974 de 2011. Então, ela tem as regras da publicidade que visa impedir o sensacionalismo, a autopromoção, que eu acho que vocês nem viram nenhuma, né, nos Instagrams da vida, e a mercantilização do ato médico, certo? Todo mundo agora quer fazer preenchimento, botox, né, bichectomia. Agora, poucos querem pegar, por exemplo, fazer uma neurocirurgia, né? Então, pensando nisso, eu peguei esse vídeo do YouTube, tá? Que muitas visualizações, e eu gostaria que vocês analisassem esse vídeo e tentem encaixar, se vocês acham que está ferindo algum artigo, qual artigo, por exemplo, que está ferindo, ou se vocês não sabem o artigo, mas o que está de errado nessa relação médico-paciente. Ivan. Vou compartilhar. Tá. Não troca de roupa, não lava na mesma hora, já põe para secar, já pode pôr até a mesma, dali um pouco, né? Porque seca.
normal. Eu não tenho doença nenhuma. Graças a Deus. Nenhuma. E a senhora está com que idade? Não tenho colesterol, não tenho diabetes, não tenho nada. E a senhora tem que idade? 85. Eu vou completar dia 30 de 1931 que eu nasci, né? Eu vou completar dia 2 de junho, eu completo. 85. 85. E a senhora é casada? Eu sou viúva, graças a Deus, de misericordioso, porque meu marido era broxa. Jesus! Broxa. Que uma tristeza, agora é eu boa de cama. Boa de cama, do jeito que eu sou até agora. Até hoje, a senhora é boa de cama? cama? Eu sou, sabe por quê que eu sou? Porque eu sou uma pessoa normal, né? Graças a Deus. Quando é normal, é boa de cama. Quando é doente, você está gravando. Mas a senhora é muito boa mesmo, hein? Inteligente. E depois que o seu marido morreu, a senhora arrumou outro marido? Não tô. Parei de gravar. Não gravei. Eu parei de gravar. É comprometedor, né? Eu arrumei. Porque eu tenho uma vontade de sexo que quase não. Sério? Aquele rosto da frente lá, aquele grandão, dá vontade de rolar no chão, põe no tapete. Jesus! Tem tanta vontade, é terrível. Você tem vontade e não tem para quem dar. Jesus! É duro. Isso é verdade, prof, que uma profissional médica gravou mesmo? Meu Deus, eu tô focada. É de verdade? É de verdade. Gravou e publicou. Que horror. Muito invasivo. Eu gostaria só de colocar uma reflexão. Se fosse a avó de vocês, o que vocês pensariam disso? Você tá doido. Eu ia processar. Eu também. É ridículo já por ser de outra pessoa, ainda mais da nossa família, né? Eu acho que diz respeito, principalmente, é um desrespeito à figura, né? Tanto da terceira idade, porque as pessoas muitas vezes acham que por ser terceira idade a pessoa já é caduca ou ela tem algum tipo de problema. E também a própria privacidade da paciente, né? Você não pode ficar gravando uma consulta, mesmo a paciente pedindo ainda por cima, foi bem ridículo. E ela demonstrava que ela tinha algum problema de memória, que não tinha um raciocínio claro, alguma coisa? Não. Não, né? É uma paciente consciente, lúcida. Agora vocês imaginem, mesmo ela não sendo a avó de vocês, ou a tia de vocês. Mas essa senhora, morando no bairro dela, em que todo mundo a conhece. E esse vídeo vem a público. Como é que seria, ou como será que está sendo a vida dessa senhora a partir da divulgação dessas imagens, onde os vizinhos, o dono da mercearia da esquina, o dono da padaria da esquina, fica sabendo dessa história? Como é que vocês acham que deve ser a vida desta mulher após o filme? Eu acho que ela vai ser vítima de um tipo de assédio, assim, até mesmo de conversas, de fofoca, de apontamento, né? E eu acredito que ela deve estar sofrendo quanto a isso. Sociedade muito machista que a gente vive, né? Então, os comentários que ela fez, os homens, por exemplo, passariam a objetificá-la ainda mais, né? Então, é preocupante. Então, ela deixa de ser vulnerável, ela passa a estar em risco social? É isso?
Sim. A intimidade dessa paciente está completamente exposta. E ele continua. Oh. A partir do momento que vai para a internet, né? Não dá para tirar. Acabou, né, gente? Nunca mais isso sai da rede. Sim. Sempre alguém vai ter ou comentar. Será que ela está viva ainda? Será que isso não pode tê-la induzido a uma depressão, um quadro depressivo e até ao suicídio? Isso é possível? Muito possível. Então, viu? Como que essa profissional de saúde ainda se divertindo, né? Duvido se vocês aí por trás do vídeo não até riram quando ela começou a falar, tá? Mas depois, com o caminhar do vídeo, a gente começa a cair, assim, peraí, gente. Então, uma coisa que inicialmente é engraçada, mas todas as nossas ações têm uma reação, têm uma consequência. E muito pior, uma consequência para um outro. E que na maioria das vezes eu não vou conseguir mais desfazer. Eu não posso causar o mal para essa pessoa. E aqui o que eu vejo é que essa profissional ocasionou um grande mal para essa pessoa e para também os demais familiares. Ah, a senhora é a filha de fulana. Eu assisti o vídeo dela. Não é assim? Então, é algo que toma uma repercussão muito grande. Então, nós profissionais precisamos ter muita consciência do que nós fazemos. E principalmente do que nós falamos. Eu gostaria mesmo que vocês nunca mais esquecessem deste vídeo. Ficasse bem marcado na mente de vocês. Então, agora falando sobre o Código de Ética, que aqui é dos médicos mesmo, tá? Então, ele é uma resolução mais nova, porque ela teve... A cada 10 anos, nós fazemos um reestudo, né? Para atualizar, tá? Então, algumas coisas, alguns termos, né? Que caíram em desuso, por exemplo, né? Então, foram atualizados. Então, essa é a nova resolução, que é de 2217 de 2018, que ela foi publicada, tá? Então, por exemplo, alguns capítulos, né? Aqui também dá para fazer bastante questões, se a gente quiser que eles decorem, Dani. Tá? Dá para fazer bastante aqui. No capítulo 4, que tem os direitos humanos... Dá mesmo, Lu. Todo o que é proibido, então está escrito lá, é vedado ao médico. Então, o médico não pode fazer, né, destratar, por exemplo, nesse caso aqui. Então, o artigo 23, tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Será que aquele filme que vocês acabaram de assistir está infringindo esse artigo? E aí, gente, o que vocês acham? Totalmente. Está desrespeitando a privacidade. Ela pediu para a médica parar de gravar e ela continuou. Aí isso afetou meio que a dignidade dela, porque ela acabou virando piada no meio de onde ela vivia. Passou a ser discriminada também. Então, se for... Oi, pode falar.
Acredito eu que pela idade ela tenha sido discriminada, tipo, ela não pode comentar sobre sexo ou falar sobre algo assim por conta que ela precisa ter mais pudor ou alguma coisa assim, sendo que, na verdade, é uma coisa natural do ser humano. Então, era tratar com tranquilidade, sem discriminar a paciente. Ah, porque eu tô idosa, né? Não sinto mais nada, morri também, né? Então, é isso mesmo. Excelente observação. Professora. Oi. Assim, eu não quero que a senhora fique brava, mas, tipo, a senhora ter mostrado também não seria uma quebra da ética? Ou... Pode. Não, pode falar. Não sei se você observou, todos os... o que eu coloco, foto, tem o endereço de onde eu tirei, porque ele está de domínio público. Ah, sim, entendi. Obrigado. Tá? Então, ele está lá, está naquele link lá que você vai encontrar, está de domínio público. Não que eu vou gravar algo, tá, exclusivo para colocar. A gente pode até fazer em forma de estudo, tá? Mas tem toda a parte legal que tem que ser feita, tá? Mas nunca um negócio desse. Então, como está lá de domínio público, é a melhor maneira de eu pegar e colocar, você olha quantos artigos, até para mostrar para vocês como é que se monta um processo, tá? Então, passa-se pela fase de sindicância, onde a gente levanta todos os fatos e pede esclarecimentos a todas as pessoas envolvidas, tá? Então, o conselheiro, diante de todas as informações, aí depois vai diante do código ver se está infringindo algum desses artigos. Aí ele elenca os artigos. Então, por exemplo, coloquei aqui o artigo 23. O Guilherme fez a justificativa, tá? E é assim que o conselheiro faz também. Por que ele acha que aquele artigo está sendo infringido? Então, aí eu vou elencar esse artigo 38 aqui, ó, que é relação dos pacientes, o capítulo e familiares, que é proibido, então, vedado, desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais. Então, essa mulher estava... Não. Justifiquem vocês. Fundamentem esse... Oi? Deixa eu só falar um negócio. Essa questão só do domínio público, você tem que ficar atento a um detalhe, porque às vezes você receber... Aí, no caso, está documentado, está até com link. É que às vezes a pessoa recebe alguma coisa via WhatsApp ou via internet e repassa, mesmo sendo público, ela pode ser processada, porque até administrador de grupo hoje em dia pode ser processado, depende, se o conteúdo for ofensivo ou agredir alguém, mesmo você tendo recebido isso de alguém. Isso mesmo. Então, aqui nós estamos fazendo durante uma aula, né, para ser utilizado como forma de educação, mostrando que isso está errado, e não como forma de compartilhamento disso, de exposição, tá? Então, muito cuidado com o que vocês ficam recebendo via WhatsApp, e ficar repassando, tá? Então, quem que vai aqui fundamentar esse artigo aqui? O artigo 38, desrespeitar o pudor de qualquer pessoa. Ninguém? Ou vocês acham que não foi infringido esse artigo? Foi sim, prof. Então, como é que você escreveria que essa médica infringiu esse artigo? Em que momento? Acho que, nesse caso, voltado para isso especificamente, principalmente quando a paciente não autorizou ela filmar, pediu para ela parar de gravar e ela continuou gravando. Ô, Lu, ela causou... Eu acho que está em relação... Porque o pudor, ele tem em relação à decência, né? Então,
pelo fato dela estar tratando de uma intimidade dela e isso ter sido exposto, eu acho que essa médica, ela feriu, né, a decência, ela causou um mal-estar, assim, um sentimento de vergonha, timidez, por ter exposto tudo isso. Acho que seria isso, né? Ela fala no filme. Ela não fala durante o filme? Sim. Ela fala ali. Isso é muito íntimo. Pois é. Então, ela deixa bem claro ali. É constrangedor. Prof. Oi. E também eu acho errado o jeito que a médica se comporta sobre que ela fica surpresa, monstra e risada, fala que horror no momento da consulta. Também achei, parece até conversa de boteco. As perguntas que ela fez para a paciente já foram no objetivo de saber a intimidade da paciente. E aí, quando ela soube, quando ela conseguiu gravar isso, ela debochou, né? Meu Deus, que isso? Então, ela direcionou a conversa para isso, né? E ela pergunta mais de uma vez: a senhora é viúva? E aí, como tá agora? Teve outros parceiros? Então, ela induz ela a falar tudo isso. De forma pejorativa, né? Não foi Parece nada que ela já tem intenção, né? De arrancar. Dá a impressão que ela já sabia de alguma coisa e estava querendo tirar, sabe? Provavelmente ela já conhecia a paciente ou já ouviu falar, a paciente já conversou disso com outra pessoa e para ela estar gravando e para estar ensinando, como as meninas falaram, provavelmente ela já estava com segundas intenções antes de começar a consulta, né? Muito pior, né? Então, eu acho que se ela tivesse tido um pouco de bom senso e se colocasse no lugar da paciente no mínimo 1 minuto, ela não ia querer isso com ela, né? Ela ia se sentir ofendida. E imagina fazer isso com a mãe também. Eu acho que se a gente se colocar no lugar da pessoa e falar como que eu reagiria a isso, acho que a gente evitaria muita dor de cabeça. Então, a matéria do primeiro ano serve para alguma coisa, né? Se colocar no lugar do paciente, né? Acho que sim, professora. Então, lá no capítulo 9, ele trata sobre o sigilo profissional. Lá no artigo 73, fala assim: é vedado revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Então, eu vou fazer um trabalho, né? Eu estou dentro de uma faculdade fazendo, vocês mesmos irão apresentar, né, o trabalho de vocês no terceiro ano, e vocês têm que seguir várias etapas, inclusive para fazer esse trabalho, vocês têm que pedir o consentimento livre e informado do paciente. Quando eu vou fazer também algum procedimento, eu também tenho que orientar o paciente e ele tem que assinar o consentimento livre e informado do paciente, tá? Então, eu tenho um objetivo com aquilo, um objetivo educacional, tá? Passa-se pelo comitê de ética, né? Se vai dar autorização para aquilo ser realizado ou não. Nesse caso aqui, aconteceu isso? Por acaso, tinha algum objetivo, vocês conseguiram enxergar algum objetivo educacional no que vocês viram? Agora nós estamos utilizando isso de forma educativa. Mas juro para vocês, na minha vida eu nunca gostaria de ter me deparado com isso. Mas nós agora estamos dando uma finalidade educativa. Mas quem fez, quem produziu, deixou a impressão que tinha alguma finalidade educativa, que estava pensando no benefício daquela paciente? Não, só pejorativo, né? Então, infringe esse artigo também. No artigo 75, fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Vocês conseguem reconhecer essa paciente em algum lugar? Se vocês
forem ali no mercado. Entendeu? Então, infringe também este artigo, né? Não foi só um pedacinho do rosto, não. Para ela inteira, a voz dela, pensamentos dela, falando tudo da relação ali com um posto, facilmente de identificação, tá? E tá aí no YouTube para todo mundo ver, certo? Então, mesmo com autorização do paciente, isso não pode ser feito. Então, estão entendendo como é que a gente vai fazendo? A sindicância vai fundamentando, e aí depois passa-se para uma comissão, né? Todo mundo se reúne, discute o relatório, se tem mais alguma dúvida, pergunta. Às vezes tem sugestão de mais algum artigo que eu não sendo a relatora, mas eu disse, não, olha, eu acho que também infringe esse artigo. Aí se discute, tá? E aí é feito, exarado o relatório, né, com a votação, para ver se isso vai evoluir para um processo ético profissional e que, ao final dele, vai ter alguma penalização ou não, ou se isso iria para um arquivamento. Vocês acham que o que aconteceu? É lógico que isso aqui se tornou um processo, certo? Agora é o outro filme, Ivan. Beleza. Para reflexão. Fazer uma pergunta? Pode. Falar. Independente, qualquer um podia entrar com o processo? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se sinta ofendida. Por exemplo, qualquer pessoa daquele posto, por exemplo. Porque eu vou lá ser atendida, eu sei que essa mulher atende lá, ela vai fazer a mesma coisa comigo? Sim. Tá? Obrigada. Mas, Lu, seria só a paciente que teria, que poderia fazer essa... Não, ou, por exemplo, qualquer pessoa. Dentro... Se a secretária da médica, da profissional, visse participar, né? Qualquer pessoa. Professora, ela sofreu alguma consequência? Eu não sei, eu tenho até medo de saber. Sinceramente, falando sinceramente, eu já me fiz essa pergunta, assim, diversas vezes. Uhum. É que aí também infringe Código Penal, né, Luciene? Tem outra... Tanto civil quanto penal, não é só o CRM, infringe outros artigos. Tem outras instâncias, né? Que não ficou só nessa esfera. Tem violação de segredo médico, que é o artigo 149, tem várias outras coisas que infringe também aí. Então, é muito sério isso, gente. Por isso o CFM, em conjunto com o CRM do Paraná, elaboraram esse filmezinho, eu acho que alguns já viram até, para que, assim, eu gostaria que vocês tivessem um olhar melhor para o que realmente nós somos e o que realmente nós significamos na vida do nosso paciente, na vida dos familiares, dos amigos, dos colegas de trabalho, tá? Então, pensem realmente e façam uma reflexão. Isso tem que ser pessoal de cada um, tá? Lembrar da HM1, né, Luciene? Olhar sempre a pessoa. Existe uma pessoa antes de qualquer coisa. Pode rodar aqui? Pode. Tá aparecendo aí? CFM, tudo, blá, blá? Não tá saindo o som do vídeo, não sei se tem, mas não tá, pelo menos para mim não tô escutando.
E eu vi de novo do jeito como havia visto pela primeira vez. O quadro. Eu me vejo menino na sala de espera do consultório médico. Estou doente. Meus olhos assustados passeiam pelos objetos à minha volta. Pendia solitário na parede. Leio o nome da tela. O médico. É a sala de uma casa. Cena familiar. Tudo está mergulhado na sombra, exceto o lugar central, iluminado pela luz de um lampião. Mas a luz é inútil. O lugar iluminado é o mais obscuro. Uma menina doente. Seus olhos estão mergulhados no esquecimento febril. Seu braço pende inerte sobre o vazio. O lampião ilumina a cena, mas os olhos de quem examina a tela percebem a presença de uma outra luz. Do lampião sai a luz que ilumina a menina, mas da menina sai a luz que ilumina a cena inteira. Luz triste, luz fria, que ilumina a sala com seu mistério, a luz da morte. Também a morte tem a sua luz. Anos da vida é alegre, brincalhona, esbanja cores, vive de uma exuberância que pode se dar ao luxo de desperdiçar. Todos os objetos ficam coloridos ao seu toque. Num canto, casal, pai e mãe. Imagens da impotência. Nada sabem fazer, nada podem fazer. A mãe debruçada sobre a mesa, o rosto mergulhado no vazio. Só lhe resta chorar. O marido de pé pousa a mão sobre o ombro da esposa. O gesto do marido, o que será que ele quer dizer? Tentativa de consolo, como se dissesse: eu estou aqui, pobre consolo. Ao lado da menina, um estranho assentado. Médico. Pois o médico não é estranho? Estranho sim, pois não pertence ao cotidiano da família. E, no entanto, na hora da luta entre o amor e a morte, ele que é chamado. O médico medita. Não medita sobre o que fazer. As poções sobre a mesinha revelam que o que podia ser feito já foi feito. A sua presença meditativa acontece depois da realização dos atos médicos, depois de esgotados o seu saber e o seu poder. Bem que poderia retirar-se, mas não. Ele permanece, ele espera, ele convive com a sua impotência. Talvez esteja rezando, porque oração é isso. Uma comunhão com o amor sobre o vazio. Talvez esteja silenciosamente pedindo perdão aos pais, à menina, por ser tão fraco, como a dizer: também eu estou sofrendo. Eu amei esse quadro da primeira vez que o vi. Amei a ideia de um homem solitário em luta contra a morte. Nós amamos não pelo seu saber, não pelo seu poder, mas pela certeza que nós temos de que ele estará conosco no nosso desamparo.
Então, o último slide está lá só escrito obrigada. Obrigada ao convite, obrigada por vocês me ouvirem, compartilhar. Eu nunca fico bem depois que eu termino essa aula. E gosto de botar isso como uma forma de reflexão, porque eu espero que vocês sejam médicos melhores, tá? Que vocês se tornem responsáveis, que vocês possam realmente fazer a diferença, né, Lu? Fazer a diferença. Eu acho que essa aula é fantástica. Eu acho que é um momento assim que eles precisam e muito. Acho que todos, não sei se desse para fazer isso todo semestre, sabe? Assim, todos os semestres, para não esquecer, sabe? É muito triste para mim quando eu estou lá na sessão de julgamento, fazendo até os levantamentos, né? Tudo. E são meus ex-alunos. Pessoas que eu orientei, que eu falei, e vejo isso acontecer. Isso é uma facada no meu coração cada vez que eu pego um ex-aluno. E, invariavelmente, um colega vira assim: era seu aluno, né? Você não ensinou direito. Então, mais uma vez eu estou aqui tentando. Obrigada. Obrigada, Lu. Foi ótimo. Obrigada, professora. A senhora está fazendo a sua parte com a gente, como sempre. Você é um exemplo muito obrigada profissional para todos nós, viu?